Alô, amigos. Eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília, e hoje eu tenho o prazer de conversar com a deputada Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, para a gente falar a respeito de educação. Mas não de educação genérica, de educação em tempos de pandemia, em um momento em que nós vivemos uma crise sanitária sem precedentes, que vamos viver uma crise econômica sem precedentes, também estamos projetando uma crise de futuro sem precedentes, porque as nossas crianças, os nossos jovens, no momento da pandemia, fechou o comércio, fechou a indústria e fecharam também as escolas. E nós não temos até hoje um ministro da Educação e também não temos um projeto para a volta dessas crianças. Tem gente querendo trazer telestudo, tem gente querendo fazer estudo pela internet, nem todos têm condições de fazer isso. Por isso eu queria saber da deputada Rosa Neide qual é a posição dela a esse respeito, como é que ela encara essa questão e se o parlamento tem possibilidade de ajudar a resolver um problema que estaria na mão do MEC, mas o MEC, sem ministro, não tem como fazer e não sei se tem vontade de fazer. Como vai, deputada? Muito obrigado por nos atender. Olá, Humberto. Estou aqui à disposição. Sou professora, há 40 anos praticamente. Desde os 17 já estava em sala de aula. E essa trajetória toda eu acumulei bastante experiência, mas a situação que nós estamos vivendo, uma pandemia que nós não planejamos, né? Ninguém tinha ideia de passar por uma situação dessa. Então, estar no parlamento, por viver num país federativo, que os entes têm que se articular entre si para chegar aos projetos comuns. No caso da educação, nós necessitamos de uma articulação federativa para que a educação pública possa se mover no país. Infelizmente, você já disse aí, nós estamos, desde o início deste governo, sucessivos ministros, nenhum abraçou a causa da educação pública de acordo com o que reza a Constituição do Brasil. O MEC liderando de forma articulada com os entes e os entes subnacionais com toda a orientação. Neste momento de pandemia, muito mais forte ainda essa situação, porque os entes precisam realmente estarem próximos para ter um protocolo de saída e de retorno às aulas. Mas como não temos, o parlamento, eu sou da Comissão de Educação, hoje eu sou da mesa da Comissão Especial do Fundeb, e nós já nos juntamos, um grupo de parlamentares ligados à educação, e apresentamos algumas alternativas. Nós temos o PL 2949, que sou eu e o deputado Edilvan, de Alencar, do Ceará, que apresentamos um projeto de volta às aulas, organizando o Pacto Federativo, de forma que os entes, de forma articulados, mais liderados pelo Ministério da Educação, possa realmente construir em cada região do país as possibilidades do retorno. Estamos no processo de diálogo com o presidente da Casa, que aceitou muito bem a discussão. Estamos tratando dessa questão com o DIME, com o CONSED, com a CNTE, que são as três instituições, entidades que têm relação com a base da educação no Brasil. Então, estamos avançando nessa questão. Acho que o parlamento está desempenhando um papel definitivo, mas como o governo não colocou a educação na pauta principal, ela fica sendo secundária em todas as discussões. Deputada, eu percebo que a senhora disse, nós estamos dialogando com entidades. E entre essas entidades não está o diálogo justamente com o governo? O governo não se apresenta para o diálogo, Desde o início deste governo, eu particularmente sou do Partido dos Trabalhadores, mas em momento nenhum confundo o que é política pública para o bem da população e o que é as tratativas partidárias. Então, como integro a comissão do Fundeb, por diversas vezes, à mesa somos 4 deputados, e o deputado Bacelar da Bahia é o presidente, a deputada Dorinha do Tocantins, diversos partidos de centro, de esquerda, mais à direita, e nós procuramos o Ministério da Educação e nunca... o Fundeb garante 66% do financiamento da educação básica no Brasil,
sem Fundeb, não sei o que faremos no próximo ano. E todas as vezes que procuramos, insistimos para o MEC fazer essa discussão, porque é a responsabilidade direta do MEC, o MEC se negou. Quando o ministro Weintraub sentou à mesa, foi para ser descortês, agressivo, dizendo que depois ele faria uma PEC, que desconsiderava a PEC da Câmara, que a Câmara discute junto com o Senado. Na realidade, o senador Flávio Arnes e a professora Dorinha, que são os relatores do Senado e da Câmara, estão trabalhando de forma articulada, mas o MEC nunca se colocou à disposição. E, neste momento, continua da mesma forma. A gente dialoga com todo mundo, dialoga com as bases, com os governos, com os prefeitos, com a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, e, infelizmente, o MEC não está presente. Deputada, eu percebi que nessa discussão me parece que há uma dor muito grande das pessoas justamente desta falta de coordenação central, que já foi sentida na questão da saúde. Havia uma expectativa de que, diante de uma pandemia, o Ministério da Saúde coordenasse as ações a partir de Brasília, ajudasse os estados no que eles precisam e os municípios no que os municípios precisam. E na área da educação, o sentimento é esse mesmo, da falta de uma coordenação central, aquela angústia de que houvesse um líder para fazer as coisas andarem? Humberto, nós estamos num país presidencialista, né? Toda a Constituição, ela orienta para essa centralidade. Uma centralidade que não quer dizer verticalização nas ações. Uma centralidade que trata os entes na horizontal. Nós vivemos numa federação diferenciada, onde municípios têm autonomia, estado tem autonomia, governo federal. Só que a própria Constituição, ela deixa claro uma hierarquia. E essa hierarquia, como é o caso da saúde, muito explícita, né? A orientação a partir do Ministério, e a gente viu isso em todo o mundo, todos os países, o governo central lidando diretamente, liderando a discussão. E aqui no Brasil, nem na saúde, com essa situação gravíssima que estamos vivendo, o governo central liderou. Na educação, que também, né? Eu fui secretária de Estado, fui secretária municipal, fui secretária de município no governo Fernando Henrique, fui secretária de Estado no governo Lula e no governo Dilma, e sempre vi o MEC liderando posições. Você pode ser contra ou a favor, mas o MEC dialogando de forma horizontal, ouvindo os estados, ouvindo os municípios e fazendo as tratativas. Desta vez, numa situação trágica que nós estamos vivendo, há este vazio, há um vácuo forte, né? Algumas lideranças vão tomando iniciativas, né, a partir das entidades, o que é muito ruim para o país. Nós temos um país diferente em suas regiões, desigual, fortemente desigual. Inclusive, a rede privada precisa dessa articulação, porque a legislação é nacional, a responsabilidade é do governo central. As escolas privadas não têm autonomia por si só para dizer volta às aulas, volta com esse protocolo ou com outro. Então, todos aguardam a decisão. Infelizmente, nós estamos sem ministro e sem orientação de governo central. Deputada, a senhora me faz pensar num episódio que aconteceu anteontem e ontem no Rio de Janeiro, de jovens de classe média alta se reunindo. Quer dizer, a questão da educação no Brasil quase sempre se reflete nas pessoas, ou quase sempre não, ela sempre vai se refletir nas pessoas. E nós continuamos com a questão básica da educação sendo um problema e não uma solução. É por aí? Com certeza. Eu acho, com relação específica nesta pandemia, se o governo central tivesse feito uma orientação, inclusive os professores hoje poderiam estar numa grande articulação nacional, falando com seus estudantes, falando com pais de alunos, orientando sobre a pandemia, poderia estar recebendo boletins do Ministério da Saúde via MEC e fazendo uma orientação. Aquelas cenas do Rio de Janeiro, né, de ver assim as pessoas, no primeiro dia que o governo abriu, a prefeitura abriu, as pessoas aglomeradas, desrespeitando. Então, tem uma legislação e não se respeita. E eu vejo a educação, como educadora, eu vejo que as atitudes é que arrastam. As palavras vão ao vento, né? Mas as atitudes arrastam. Desde o primeiro dia, a influência forte do presidente da República, com atitudes contrárias à Organização Mundial de Saúde, ao próprio Ministério da Saúde do Brasil,
Então, ele sempre desobedeceu. Então, há um estímulo à desobediência. E a juventude, por si só, é desobediente, é da juventude. E aí você tem o esteio do país estimulando a desobediência, a uns contra os outros, né? O governador está errado, o prefeito está errado, cada um que se vire. Então, assim, a gente não tem no Brasil, por princípio, essa questão da obediência. A gente é um país, né, mais desobediente. Só que, neste momento, isso é muito mais claro. A gente não utilizou as ferramentas que tinha. A educação podia estar firme apoiando as tratativas, mas nós não temos exemplos de respeito às orientações da saúde no país. A gente tem um exemplo de desrespeito, de agressão às orientações. Deputada Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, me permita que, neste momento, eu interpele a professora Rosa Neide. A senhora já me disse que foi professora. Do ponto de vista prático, a minha questão é como fazer voltar às aulas, ou em meio à pandemia, ou depois que ela passar. Eu não sei bem como é que a maioria dos governadores de estado e prefeitos vão fazer isso. Existe uma fórmula, existe um jeito de fazer isso de uma maneira que as crianças não sofram e que as famílias não sofram depois, ou a nossa estrutura de escolas, de sala de aula, ainda é tão precária que não seria possível fazer isso. E também acho que a gente pode provocar uma discussão em torno da educação à distância, que já é possível para alguns, mas ela não é possível para todos, é óbvio, porque nem todos têm acesso à internet. Humberto, eu fui professora alfabetizadora, trabalhei da alfabetização à pós-graduação, diretora de escola. Então, assim, você vai ouvir alguém que realmente experimentou esses espaços. Apesar do momento que estamos vivendo, é muito diferente, e as tratativas atuais têm que ser tratativas a partir da realidade, da atual realidade. Mas nós temos outros países para nos espelharmos naquilo que os outros já fizeram com sucesso, e com razoável sucesso, todo mundo está no início, na experimentação. Realmente nós não temos estrutura, nós somos um país, um dos únicos países do mundo que tem aula em turnos, né? Vem uma turma no primeiro horário, vem da manhã, vem outra turma à tarde, e em alguns lugares outra turma à noite. Então, os outros países, as aulas normalmente começam às 8 da manhã e vão até às 16 horas. Os alunos ficam o dia inteiro, eles ocupam, eles são donos daquela sala de aula. A turma daquele ano é daquela sala. Aqui a gente não tem nem essa possibilidade. Nós poderíamos ter um grupo de manhã, outro grupo à tarde, para dividir, para ter menos alunos no espaço. Essas possibilidades nós não temos, a nossa estrutura é precária, a nossa organização é muito precária, nós não demos o passo necessário em relação à educação. Eu acho que a gente, ao longo da história, a gente construiu uma educação que não foi para todos. O Brasil sabe fazer bem feito políticas para alguns. Quando é política pública para todos, a gente é sempre deficitário. No caso da educação, neste momento, nós temos que estudar saídas, né? E nesse PL 2949, a gente indica algumas questões, algumas saídas. Mas o retorno, ele não pode ser de imediato. As crianças aglomeradas, elas vão ser vetores para suas casas da transmissão. Então, a gente está vendo que a transmissão, aqui no estado de Mato Grosso, por exemplo, nós não chegamos ao ápice ainda e nós estamos, assim, está sendo a tsunami agora do Centro-Oeste, aqui é a cidade de Cuiabá e outras cidades do entorno. Então, a gente está vendo que alguns estados já estão em condições melhores, outros estados agora que está crescendo o número de infectados. Então, são situações diferenciadas no Brasil inteiro. E como professora, eu vejo assim, o governo tem que agir muito rápido, os governos estaduais, municipais, se não tem ajuda do governo federal, tem que instalar o mínimo de estrutura, como pias, água e sabão à disposição nos mais variados lugares da escola. Os banheiros têm que estar mais adequados. Hoje a gente tem a maioria das escolas, vasos sanitários sem tampa, pias quebradas. Isso tem que passar um recurso direto à escola, tem esse mecanismo do dinheiro direto na escola, tanto pelo governo federal como pelos governos estaduais, chegar dinheiro, os gestores agirem rápido. Eu estou vendo o estado da Bahia, alguns estados do Nordeste, foram os primeiros que eu vi que já avançaram nessa questão de adequações. E aí, as crianças podem ser recebidas, um grupo na segunda-feira e metade, por exemplo, e a outra metade na terça. E no dia que eles não vierem, aí sim o trabalho remoto, o que puder fazer de extra, de complementar,
para que ele trabalhe no dia, como está fazendo agora. Eu vejo que todo esse trabalho que está sendo feito, todo mundo está fazendo um pouquinho, isso é trabalho complementar. Não tem como você ficar naquela neurose de contar dia letivo, de contar horas. A MP 934 ela já flexibilizou o número de dias. Então, no retorno, é uma avaliação que a escola tem que fazer, porque os alunos também estão aprendendo na vida diária deles. Todos os dias a gente aprende, não é só no banco da escola. E no retorno, os professores avaliam, vão perceber o que acrescentou de conteúdo com essas aulas, com esse trabalho remoto. E para aqueles que a situação ficou deficitária mesmo, tem que ter uma hora a mais, o Estado tem que contratar outras pessoas para dar aula de reforço, de recuperação para esses alunos. E nós não podemos, eu creio que no ano de 2020, nós não temos, até o final do ano, nós não temos condições de retornar com todos os alunos todos os dias. Nós temos que fazer um trabalho intercalado e nós podemos muito bem trabalhar o biênio 2020-2021 e os alunos serem avaliados para 2 anos ao final de 2021. Se 2021 a gente tiver uma condição de estarmos juntos, presencial, de forma melhor, vai ter que dar mais horas durante, se são 4 horas, o aluno vai ficar 5 horas, 6 horas por dia, turmas fora de sala, professor a mais trabalhando, vai ter que ter investimento, e é isso que o governo não enxerga, que nós estamos tratando do Fundeb, nós estamos tratando de outros recursos para a educação, nós temos 22 bilhões no FUST, que o governo pode usar esse dinheiro para avançar na questão tecnológica nas escolas, entregar equipamentos tecnológicos para os alunos, para embarcar conteúdos, como outros países estão fazendo. A gente tem possibilidade, mas o governo tem que ter decisão política. Acho que eu não estou lhe ouvindo, Humberto, seu microfone. Desculpe, deputado, eu estava com o microfone cortado. Mas todo mundo fala que nós vamos sair dessa crise com costumes novos com relação à questão sanitária. Nós vamos aprender a usar a máscara, vamos aprender a lavar as mãos de forma correta, vamos lavar as mãos mais vezes por dia. Na educação, que é onde se ensina às crianças, essa é uma bela oportunidade. Mas será que nós teremos competência para fazer? A gente tem que se organizar para isso. E seria um momento, né? Eu acho que alguns estados, alguns municípios já estão fazendo, destes protocolos, aí sim está sendo trabalhado de forma online com os professores. É um momento que, ao invés de estar aguardando o que nós vamos fazer, é um momento de estar pesquisando, estudando qual é o papel da escola num novo momento. Né? Não é da nossa prática diária, por exemplo, insistentemente lavar as mãos. Fica sendo uma coisa meio opcional. E aí a gente vai ter que trabalhar fortemente. Quando a gente vê os orientais de máscara, com uma gripe, com qualquer situação, não é a nossa prática. A gente dificilmente olhou alguém usando máscara, né? Uma situação, alguém que estava num tratamento, está com alguma doença imune, muito raramente, né? Mas no âmbito dos hospitais, na rua, não. Então, agora é outra situação. Nós vamos ter que conviver com isso. Já há outras expectativas de outros vírus. Então, é uma mudança cultural das nossas atitudes. E é fundamental o papel da escola. Neste momento, a escola já podia estar trabalhando com ligações para a casa das famílias, com orientações, o professor se sentindo útil também nessas tratativas, incorporando novas formas de orientar. E no retorno às aulas, eu vejo algumas pessoas, vão usar a mesma apostila da escola privada, uma preocupação com o conteúdo vai estar no dia a dia, na prática. Quando os alunos chegarem, quais são as histórias que cada um vai trazer? Quem eles perderam nas suas famílias? Né? Como é que as coisas aconteceram? E a escola tem que construir esse currículo com eles, principalmente o currículo que vai tratar da questão sanitária, dos costumes, que são fortes, impregnados, né, ao longo da nossa vida, e que nós temos agora que ter outras tratativas. Então, é um momento diferenciado, é um momento que se tem... Eu tenho insistido muito com isso aqui. O estado de Mato Grosso tem centros de formação de professores. Muitos estados têm, São Paulo tem, a Bahia tem, muitos estados têm um grupo de profissionais no âmbito central das secretarias que faz formação com os educadores. Estes grupos têm que estar trabalhando fortemente, linkados com a saúde, para saber quais são os protocolos que nós vamos agora pactuar com os estudantes quando eles chegarem à escola. E já ir se orientando. A gente
Por exemplo, a aquisição de máscara para estar na escola, né? De álcool em gel, que a escola nunca se preocupou com isso. Tem escola que nem papel higiênico no banheiro, tem, às vezes não tem água. Então, nós estamos no outro momento. Os hábitos têm que ser outros e a estrutura tem que ser outra. Então, o governo tem que se apressar, tem que ter responsabilidade pública, e nesse sentido, a gente, como parlamentar, tem que fazer o diálogo com cada um com o seu estado, com os municípios, tem que fazer lives no Brasil inteiro, tem que chamar atenção, porque a pesquisa que o Datafolha fez, encomendada pela Folha de São Paulo, deixou claro que 80% das mães não concordam com o retorno dos filhos, porque principalmente quando a pergunta foi feita à mãe. Não quero que retorne às aulas agora, exatamente por todas essas preocupações. Eu vou expor o meu filho, eu vou expor a minha família. Como é que vai ser essa situação? Mas nós não podemos agora criar uma geração do Covid. As crianças que não frequentaram a escola, as crianças que desistiram de estudar porque desvincularam da escola, a família que não tem essa relação muito próxima da educação, da necessidade da educação, ela pode dizer, passou um ano, passa dois, não tem problema. E o menino perdeu o gosto, porque não houve incentivo. Então, nós não podemos ter a geração Covid em relação à educação. Nós temos que ter um governo, né? Nós estamos vendo o mundo aí, o que a China fez, o Japão fez, a França, a Itália, a Inglaterra, a Alemanha, em relação aos estudantes. Preocupação diária, porque eles são o futuro, eles estão aí. Nós vamos partir de qualquer forma, a lógica é que nós vamos partir muito antes deles. Eles terão um tempo novo para se dedicar ao país deles, à vida deles, a estes coletivos com os quais eles lidam. E aí, nesse sentido, está faltando realmente vontade de ver essa geração melhorada. Eu, como professora, fico desesperada, eu quero falar como professora, porque parlamentar a gente em algum momento da vida, mas professora é uma opção de vida. Né? Como serão esses meninos que perderão a vontade por esta pandemia com relação à escola? O governo poderia estar entregando kit pedagógico para os pequenos em casa, material didático, brinquedos pedagógicos para eles continuarem nas atividades, literatura, tem literatura de preço muito acessível que o MEC, nós estamos em estado de calamidade, o MEC pode fazer uma aquisição e as escolas brasileiras emprestar literatura aos estudantes para que eles leiam e eles continuem conectados com a escola. Né? Tem estados que cortou os contratos, professores contratados cortou. Então, esse aluno que está matriculado, ele não tem o professor ou a professora dele. Vamos supor que, numa média, cada 25 alunos tem um professor, e esse professor poderia estar fazendo contato o tempo todo, poderia estar deixando esse aluno linkado com a escola, para a gente não perder. A escola é a porta, e essa porta fechada é um prejuízo que não tem... a gente vai passar uma década aí e esse prejuízo ainda não foi compensado. Deputado, eu sempre costumo encerrar as minhas entrevistas pedindo ao entrevistado que faça uma projeção. A senhora já fez uma projeção na questão da educação. Do ponto de vista parlamentar, o que dá para esperar daqui para frente, para a gente também não alongar muito essa entrevista? O que a senhora consegue projetar diante desses projetos que a senhora já apresentou? Será que precisa mais coisas? Tem que forçar um pouco mais para ver se o governo desperta? Qual é esta imaginação de futuro que a gente pode fazer a partir deste pandemônio, vamos dizer assim, que estamos vivendo? Com certeza, Humberto. Eu acho que a gente, além da pandemia, tem um pandemônio. Nós temos um caldeirão no país, né? Uma crise social, uma crise econômica, uma crise política, uma crise na saúde e desenhada uma crise na educação. A crise na educação está desenhada, o governo está vendo que ela está ali adiante, está enxergando e não está tomando nenhuma decisão para que ela possa ser amenizada. Com relação ao parlamento, eu acho que o parlamento trabalhou muito durante essa pandemia. A gente foi se reinventando. No dia que falou, fechou, a gente não pode ter mais sessões presenciais, eu saí de Brasília, cheguei em Mato Grosso, falei, como será a próxima semana? Mas em uma semana, a estrutura da Câmara deu respostas e a gente começou a trabalhar de forma remota, os grupos de trabalho continuaram, a gente que é da educação, né? Dentro do meu partido, a gente tem um núcleo de educação, e a produção foi muito grande. Acho que a gente tem muita coisa produzida, tem projetos de lei que ajudam muito e que a gente ainda tem que produzir mais coisas mesmo, que as demandas do dia vão acontecendo e a gente tem que ir dando respostas. Mas a perspectiva que eu faço, eu não vejo muita perspectiva neste governo.
nós não temos um país parlamentarista, o nosso país é presidencialista. Por mais que o parlamento produza e tenha equilíbrio nas suas ações, nós vamos esbarrar no executivo, porque o presidente cumpre, ele veta, volta para a Câmara, e esse tempo vai passando, e a sociedade vai precisando de respostas, tudo é muito lento, né? Não é lento para uma pessoa morrer, a pessoa entra numa UTI de manhã e daí a pouco ela pode sair morta e não tem mais volta, né? Para a morte não tem volta. Então, nesse sentido, eu acho que o parlamento tem boas perspectivas, eu acredito que a gente aprova o Fundeb, o presidente da Câmara tem muito compromisso com essas questões das políticas da educação. Ele, outro dia, sentou um domingo inteiro com a gente discutindo questões de educação. Então, assim, eu vejo que a gente tem boas perspectivas, mas não me iludo enquanto parlamentar neste momento. Eu sei das dificuldades que teremos em função de sermos presidencialistas e não termos o esteio da nação à disposição do povo. Antes de encerrar, Humberto, eu queria só lembrar de uma frase que eu estou usando muito, eu incorporei, porque assim, é de Eduardo Galeano, né, que não é dele a frase, mas ele disse que copiou de um muro em Quito, no Equador, que ele disse: quando tínhamos todas as respostas, mudaram-se as perguntas. Então, as perguntas foram mudadas, e agora abruptamente, não é uma pergunta que foi mudando, né? E nós temos que ter resposta, outras respostas. Tudo que sabíamos responder não cabe neste momento, e a gente tem que ter essa humildade, trabalhar com solidariedade, com compartilhamento, com acolhimento. E a educação é tudo isso, é acolher, é ser solidário, é avançar. E o parlamento tem que ter essa humildade, e o governo central tem que ter também, senão a gente vai ter muita dificuldade nos passos seguintes. Deputada Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, muito obrigado pela sua generosidade em compartilhar a sua experiência conosco aqui da Agência Servidores e com as pessoas que nos assistem. Muito obrigado e muito sucesso no seu trabalho, porque a educação brasileira merece. Muito obrigada, Humberto. Sempre à disposição. Discutir educação é um prazer, além de qualquer coisa. Muito obrigada.